Bom dia, alunos da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, da Escola Bíblica Dominical Online. Eu estou muito feliz por hoje estar trazendo o estudo deste dia, EBD 5, quinta lição, que tem como título Deus é Santo. A revista que nós utilizamos é a revista Compromisso, que tem como tema geral a doutrina de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e também a nossa diretora, a diretora da classe, a irmã Esther, que fez esse convite. Deus a abençoe, bem como a sua família. Quero também suplicar a Deus que venha abençoar a vida do nosso querido pastor Edgar Barreto Antunes, da sua esposa, a irmã Márcia Vilage, toda a sua família, que tem sempre apoiado e ajudado esse trabalho, incentivando para que ele continue. E eu agradeço também a Deus pela sua presença e pela sua participação no dia de hoje. E eu gostaria de, antes de iniciar o estudo propriamente dito, orar com os irmãos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Deus, pela tua presença nesse ambiente de estudo, nessa classe. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor fala sempre aos nossos corações e hoje, mais uma vez, Pai, desejamos, ansiamos ouvir a Tua voz através do estudo hoje proposto para nós. Ó Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha suprir as necessidades dos meus irmãos, todos os seus anseios, todas as suas petições. Coloco-os, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor manifeste Teu poder e graça sobre a vida deles, porque sabemos que a Tua vontade sempre é a melhor para nós. Queremos a Deus também suplicar pela vida da nossa querida diretora, a irmã Esther, que tem uma grande responsabilidade frente à Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, que o Senhor venha recompensá-la, que o Senhor venha abençoá-la. Assim, ó Deus, eu clamo a Ti pela vida do nosso pastor Edgar, ó Deus, para que o Senhor venha sustentá-lo, ajudá-lo, abençoá-lo, bem como toda a sua família, toda a sua casa. Fica, ó Deus, conosco, usa a minha vida, que eu seja um canal de informação e de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações nesta manhã. Muito obrigada, Deus, por esta oportunidade. Essa oração, Pai, que eu faço, agradecida no nome santo de Jesus. Amém. O tema de hoje é Deus é Santo. E os textos bíblicos que são norteadores, que o autor da revista vai se basear, está no livro de Salmos, capítulo 77 e 78, e também no livro de Levítico, no capítulo 11. O texto áureo também ele foi retirado do livro de Levítico, capítulo 11, e são os versos 44 e 45 deste capítulo. Quando nós nos aproximamos de uma pessoa a fim de iniciarmos uma amizade, um relacionamento, geralmente o que nos atrai nessa pessoa são as qualidades que ela demonstra a nós ou a outras pessoas e que nós identificamos, ou são valores que combinam com os nossos valores. E à medida que eu me aproximo dessa pessoa e eu conheço melhor suas qualidades e seus valores, eu posso ou não estreitar um relacionamento mais profundo. E aí se inicia grandes amizades que duram assim por muitos anos. Todos nós temos experiências de início de uma amizade pequena, num bate-papo, numa identificação pessoal, e que acabou se tornando assim uma verdadeira amizade e duradoura amizade. E dessa maneira, nós vamos conhecendo essa pessoa e nos relacionamos com mais profundidades, a ponto de sermos amigas íntimas ou amigos íntimos. Então, dessa maneira também, quando aprendemos sobre as qualidades de Deus ou os seus atributos, mais o conhecemos. Assim, nós nos tornamos íntimos do nosso Deus e passamos a ter um relacionamento mais profundo. Geralmente, as redes sociais promovem o conhecimento de muitas pessoas, mas sempre num plano superficial, num nível raso. E a proposta de Deus para nós, quando nós o conhecemos, é que tenhamos um nível de intimidade não rasa,
não superficial, mas profunda. E conhecer a Deus para que isso seja estabelecido na nossa vida é algo muito importante. E aí, o conhecer de Deus, ele se revela a nós na medida que ele resolveu se revelar a nós. Nós o conhecemos através da criação e também das Escrituras, do que a palavra de Deus nos revela sobre ele. E lá em Romanos 1:20, isso é tão importante falar, que a revelação de Deus aos homens, tanto na criação quanto nas Escrituras, isso é uma fonte de informação precisa. E qualquer que negligencie esse conhecimento de Deus ou diga, eu não sei como conhecer a Deus, ele não tem como dar desculpa. E lá em Romanos vai dizer que caso alguém negligencie tal revelação, ele se torna indesculpável. Então é simples conhecer a Deus, mas precisamos desejar conhecê-lo. Então as qualidades de Deus, tratadas como atributos em relação ao seu caráter divino, nos ajuda a entender melhor quem é Deus. Saber os atributos de Deus é muito importante para a vida de um verdadeiro cristão. Então, para fins didáticos, nós podemos assim classificar seus atributos, os atributos de Deus, de duas maneiras, em duas classes. Os atributos incomunicáveis, que são aquelas qualidades que só encontramos em Deus. E aí eu vou dar exemplo, são eternidade, unidade, soberania, imutabilidade, infinitude, onisciência, onipresença, onipotência. Alguns destes aqui já foram objeto de estudo de outras aulas. Mas nós temos também os atributos comunicáveis, ou os atributos morais, que são aqueles que Deus compartilha conosco, em certa medida. Então, o que Deus deseja reproduzir nos seres humanos, que Ele criou a sua imagem e semelhança, são, a título de exemplo, amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, veracidade, liberdade, santidade. Portanto, o desejo de Deus é que executemos de fato todos esses atributos no nosso modo de viver diariamente. Para isso, nós precisamos buscar o aperfeiçoamento nele, para que alcancemos esse objetivo de Deus para nós. Deus é santo, e ser santo é um atributo divino. E quando eu penso na santidade do Senhor, eu me lembro do profeta Isaías, onde ele vai declarar lá no capítulo 6, no verso 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nessa visão, o profeta Isaías, ele vai observar, vai visualizar serafins por cima de Deus enquanto este se assenta entronizado no seu santo templo. E aí o versículo 3 é o ponto crucial da visão de Isaías. É essa canção que os serafins vão entoar, que revela a impressionante mensagem deste texto. Santo, Santo, Santo. A canção é repetição de uma só palavra, santo. E aí, Isaías vai explicar essa visão lá no verso 5 de Isaías capítulo 6. Ele vai dizer, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu a santidade de Deus. Também João, lá em Apocalipse 4:8, vai proclamar também uma visão semelhante. 4 seres viventes entoando. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, as Escrituras vão enfatizar a santidade de Deus. E quando eu pego o termo, a palavra santo, e procuro assim, sinônimos ou conceito dele, o que o dicionário comum vai me dizer que é algo que é santo. Santo quer dizer puro, perfeito, incorruptível, verdadeiro, autêntico, sincero, imaculado, impecável, perfeito, real. Que sempre foi santo, que sempre foi puro, que nunca precisou ser purificado. Deus é santo e sempre será. Ele não precisou passar por nenhum tipo de purificação, porque a sua essência
é ser santo. Agora, quando ele nos conclama a sermos santos, sede santos porque eu sou santo, essa santidade aqui, esse santo aqui está se referindo a alguém que é separado daquilo que é comum, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é impuro ou de coisas contaminadas, tendo como fonte Deus, que é santo. Então, eu me torno santificada a partir do momento em que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e tenho perdão dos meus pecados. Aí eu passo ao passo a exercer o processo, a viver o processo de santificação na minha vida. E é através de Deus, que é santo, que eu obtenho a purificação através do sacrifício vivo de Jesus. Então, santo Deus sempre foi e é. Nós nos tornamos a partir de quem é a fonte de santidade, o próprio Deus, que é santo. Então, o primeiro ponto que o autor vai nos trazer é que santidade é uma condição de relacionamento, de um relacionamento profundo com Deus. E aí o texto áureo, eu quero ler com os irmãos, que está em Levítico 11, 44 e 45, diz que porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Aqui em Levítico, quando você olha todo o capítulo 11, o contexto é Deus instruindo o seu povo a não se alimentarem de certos animais que são considerados impuros. Mas para nós também vai nos dizer que nós também devemos nos abster, né, do pecado, de tudo que possa contaminar o homem. E ele vai falar, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, todas as atribuições e obrigações que Deus assim orienta seu povo derivam de sua vontade e da sua pureza. Portanto, vos santificareis, isto é, abstenham-se de todo ato que possa contaminar você. Porque eu sou santo. Esse é o motivo e a medida que Deus vai fazer a observação ao seu povo. Olha, sede santos. O próprio caráter de Deus, ele é o motivo e a medida para que aquele povo se tornasse um povo santo. E ele traz mais um motivo adicional para a sua santidade, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Então, com mão forte, Deus os resgata da escravidão ali no Egito, e só isso, o resgate da escravidão já é suficiente, já é motivo para que aquele povo desejasse ser santo como Deus os orientava. Assim como nós, ora, fomos também livres da escravidão, do poder que operava e que nos condenava do pecado. E por isso só eu também preciso viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que Ele deseja que eu tenha, uma vida de santidade. E aí o autor da lição também vai nos encorajar a vivenciarmos a santidade como um estilo de vida. E o que é o estilo de vida? É a forma pela qual uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas assume para si. Em consequência, ele vai se comportar e vai fazer as suas próprias escolhas. E aí, o que o autor nos propõe é: faça a seguinte escolha, tenha como estilo de vida ser santo. A santidade é um processo que deve ser buscado continuamente. Enquanto a salvação é um ato, eu creio em Jesus e tenho perdão dos meus pecados, e assim eu tenho a vida eterna. O processo de santificação é um contínuo obedecer ao Senhor, às suas leis, para que eu alcance então uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, até o dia que eu for chamada, porque lá, sim, eu já serei totalmente transformado, todo o meu caráter, toda a minha natureza humana já não vai mais existir. Então, como você podemos viver aptos à santidade? Como podemos satisfazer uma exigência anteriormente orientada por Deus? E aí o autor vai trazer a seguinte noção: como você vai conseguir viver em santidade
quando você estiver passando adversidades? Como você vai se comportar? E aí ele tem como base o livro de Salmos, o capítulo 77, de 1 a 13. E aí eu quero ler somente os 3 primeiros versículos do capítulo 77. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Nós vamos ver aqui o salmista Asaf passando por um momento de forte tribulação. E aí, em uma súplica sincera, ele roga a Deus, ele abre o seu coração ao Senhor, através de questionamentos sobre a ação de Deus e a intervenção de Deus na vida dele naquele momento. Até porque sua alma não encontra paz, ela está inquieta. E o autor ele vai fazer um paralelo relacionando o medo e o pânico. O medo ele vai dizer que é uma bênção, mas o pânico é uma maldição. E aí é difícil para nós entendermos como o medo poderia ser bênção, porque ninguém quer sentir medo. Mas aí, quando nós observamos que quando, em razão de alguma situação, nós temos medo, ficamos assim também mais cautelosos, ficamos mais alertas. E aí nós temos mais critérios para tomarmos algumas decisões. Então, nesse sentido, podemos entender que o medo cumpre a sua função de nos ajudar, né, a tomarmos as melhores decisões para não termos episódios traumáticos na nossa vida. No entanto, quando nós não conseguimos controlar o medo e esse medo ficar só num plano de benefício para nós, aí ele nos paralisa. É como o autor fala, ele nos paralisa e traz sobre nós maldição, trazendo prejuízos graves, aí dentre eles ansiedade, síndrome do pânico. Então nós vamos ver que nos versos de Salmo, há 5 perguntas, nesse capítulo 77, há 5 perguntas retóricas que o salmista vai trazer na escrita dele. E o que seriam essas perguntas retóricas? Não são propriamente perguntas que ele quer que sejam respondidas, mas ele faz essas perguntas para elas serem refletidas, para elas serem observadas até que ponto elas vão satisfazer toda essa ansiedade, toda esse momento de tristeza e de angústia que ele passa. E aí eu quero ler com vocês essas seguintes perguntas. O autor ele vai dizer que muitas vezes entramos em uma confusão emocional, convulsão emocional, ante as aflições, porque esquecemos quão santo é Deus. Então, a súplica aqui, o autor vai dizer que a súplica do salmista é para que ele não perdesse o foco e enxergasse que o seu Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. E as perguntas retóricas são essas. A primeira, o Senhor, e está na Bíblia, mas aí aqui está exemplificado e eu vou ler para vocês. Vocês podem acompanhar aí também com a sua revista. O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável? Seu amor cessou para sempre? Acabou sua promessa para todas as gerações? Deus esqueceu-se de ser compassivo, está de ser bondoso? Na sua ira, encerrou suas ternas misericórdias? E também o salmista vai apresentar 5 respostas retóricas que vão levar à reflexão e a um profundo aprendizado. A primeira resposta ele vai dizer, no verso 10 do capítulo 77 do livro de Salmos: então eu digo, este é o motivo da minha agonia. A mão direita do Altíssimo mudou. Então, naquele momento, como ele não vislumbra nenhuma ação, naquele momento que ele desejava que Deus agisse, ele conclui que Deus mudou, que a sua ação ela foi alterada. Mas, na segunda resposta, ele traz o remédio. Ele encontra a resposta que ele precisa para o alívio daquela aflição, daquele momento na vida dele. Recordarei os feitos do Senhor, sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas, que fostes como na antiguidade.
Terceira resposta: também meditarei em todas as tuas obras. Quarta resposta: ponderarei teus feitos poderosos. Meditarei, refletirei, passarei tempo meditando nesses feitos. Quinta resposta: ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E aí, ele vai concluir que todas essas respostas que ele desejava, ele não queria só um sim ou não. E todas essas aflições eram oriundas das aflições da vida que norteiam o nosso emocional, mas que a ação e o caráter de Deus, que é santo, não lhe vai permitir falhas, esquecimento, infidelidade ou prazer com a dor alheia. Deus não sente prazer com a dor do homem. E aí ele encontra o remédio. Vou meditar, vou me lembrar do que Deus já fez na minha vida. E essa deve ser também a nossa atitude. Quando passamos por alguma dificuldade ou uma aflição e não conseguimos enxergar a ação de Deus naquele momento, nós precisamos retornar e observar os feitos do Senhor na nossa vida há tempos atrás, para que nós aqui nos enchamos de esperança e assim confiemos que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida, assim como o salmista chegou também a essa conclusão. Deus é tão grande como o nosso Deus. Mas também nós vamos ver que a santidade de Deus, que é outro ponto aqui abordado pelo autor, realça a santidade de Deus, realça a sua bondade pelos pecadores. E aí, o que a santidade provoca em mim, o que a santidade de Deus provoca em você? No mínimo, temor e reverência. O temor é o profundo respeito a Deus e a reverência ela é demonstrada através dos atos de obediência e o cumprimento dessas regras estabelecidas pelo Senhor a nós. E eu quero ler com os irmãos o versículo 14 e 15 do livro de Salmo 77, que vai falar que tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o seu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aí nós vamos ver também que Deus, através dos atos poderosos, ele vai expressar toda a sua bondade, né, intervindo na história dos homens pecadores. No verso 16 em diante, vai falar de como a natureza se comporta frente à presença de Deus. Ele vai dizer aqui, ó, as águas te viram a Deus, no verso 16, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. E aí, nos outros versos seguintes, vai enumerar como a natureza se comporta. As águas se contorcem, há presença de tempestades, raios, trovões, e todas essas ações da natureza estão a serviço do Rei dos Reis, a serviço do nosso Senhor. E aí, do grande Rei, nosso Senhor. Então, o salmista vai declarar a supremacia e autoridade de Deus sobre a natureza. Nos versos 19 e 20, ele vai dizer: o teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. E aí o detalhe é: o teu povo, tu conduziste, no verso 20, como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. E aí, aí vai relatar quando Deus subjuga o Mar Vermelho, né, para que ele se abrisse e permitisse assim que o povo de Israel passasse a pés enxutos, a fim de que todos os projetos e desígnios de Deus fossem alcançados no homem e através do homem, porque foi a autoridade de Deus sobre a natureza que permitiu que o mar se abrisse. Mas Deus, ele se alegra, ele faz-nos participantes dos seus projetos. E é aí que fala, ó, o Senhor, teu povo, tu conduziste como rebanho, mas pelas mãos de Moisés e Arão. E é mais uma prova de que Deus, ele tem alegria em nos tornar assim participantes de tudo aquilo que ele tem como projeto para nós, para a humanidade. Nós vamos ver também que a santidade de Deus, como uma herança, é o próximo ponto a ser deixada a nossos filhos.
No verso 2 do Salmo 78, que é a base para esse ponto, o Salmo 78, no versículo de 1 a 11, eu quero ler o versículo 2, que vai dizer: Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. Asaf, mais uma vez, autor desse capítulo 78, ele vai trazer a memória daquele povo, ou ele vai orientar que eles lembrassem dos feitos do Senhor e das ações para que eles meditassem e não observassem os erros e não repetissem tais erros. E aí também o que vai trazer à tona é que a responsabilidade dos ensinos dos filhos em relação a viver uma vida santa é intransferível, é uma responsabilidade dos pais. E assim também os pais têm o dever de orientar seus filhos a viver uma vida de santidade e também com cuidado contra a apostasia, isto é, contra o abandono da fé. Nos versos 5 e 7 do capítulo 78, vai dizer, 5 a 7, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. E aí, é como ele vai relembrar o que está escrito lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, que fala, escreva nos umbrais das portas da tua casa, ata os ensinamentos, os mandamentos na tábua do teu coração. E ele vai trazer, né, os motivos pelos quais deve ser ensinado e repassado tais ensinamentos do Senhor às próximas gerações. Mas eu gostaria de pontuar o que o autor vai nos trazer da revista. Ele enfatiza que Asaf desejava que as gerações futuras confiassem em Deus, aprendendo com o passado a obedecer a Deus. E também ele vai trazer como a única maneira de ensinar os nossos filhos a bênção da santidade é nos submetendo por completo ao senhorio de Cristo, está narrado na revista. Santidade não se ensina com palavras, com frases de efeitos, com compêndio de teologia, mas com uma vida santa. Então, o que o autor quer nos dizer é que eu preciso ser referência dentro do meu lar para que os meus filhos me copiem. Então, não adianta eu falar, leia a Bíblia. Ou falar, você já leu a Bíblia? Não. Eu preciso ler e eu preciso orientá-los a ler, mas eu também preciso viver o que está escrito aí para que eles olhem para mim e me imitem. E saibam como obedecer, porque muitas vezes eles vão ler, mas eles não, como eu faço isso? Mas quando eles olham para mim como mãe ou você como pai, eles têm uma referência e sabem como se comportar e obedecer assim às orientações do Senhor através da sua palavra. E aí o 7, versículo 7 de Salmo 78, o salmista vai revelar porque temos que ensinar os nossos filhos sobre ser santo. Então, o primeiro ponto é para que eles coloquem sua confiança em Deus, para que eles não achem que a força deles ou a capacidade, a inteligência, e se apeguem a isso, mas que eles entendam que a força, a confiança e a capacidade deles reside somente em Deus, o Senhor que fez o céu e a terra. O segundo ponto é para que esses filhos não se esqueçam das obras do Senhor. Ser grato é uma chave para ser feliz, porque eles precisam observar os nossos filhos que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Né? E a eternidade, a salvação já é motivo suficiente de sermos gratos. O terceiro ponto é que eles guardassem os mandamentos, não guardassem a palavra de Deus e mantivessem ela em segredo, não, mas para que eles praticassem. E esse é o caminho da santidade. Quer ser santo? Pratique o que a palavra de Deus nos ensina. E esses são os 3 pontos que o autor levanta, né, para assim nós ensinarmos aos nossos filhos sobre o que é santidade.
na prática e na observação da palavra de Deus. E o outro ponto que o autor vai trazer é a vida de santidade combate a amnésia espiritual. Quando o povo de Israel quando ele saiu do Egito e estava peregrinando no deserto, ali o capítulo 78 do livro de Salmos, nos versos de 12 a 37, vai falar de como esse povo se comportou, de como esse povo recebeu do Senhor e não foi grato, de como eles se esqueceram rapidamente dos feitos do Senhor e como eles colocaram a Deus à prova, como eles duvidaram que o Senhor poderia fazer. Um dos termos que está ali narrado é: poderia Deus preparar uma mesa para nós no deserto? E isso irritou o Senhor, entristeceu o Senhor. E aí o capítulo todo de 78 vai falar, vai lembrar a nós as ações desse povo e o resultado dessas ações, e vai nos trazer a lembrança de que eu preciso observar tais atitudes, mas não seguir tais atitudes. Observar no sentido de aprender, para que eu não venha precisar errar e com os meus erros eu vir a aprender. E aí eu vou citar, não tem como ler todos esses versículos, esses versos, mas eu vou falar alguns de forma rápida. O verso 12 vai dizer que, do capítulo 78 do livro de Salmos, vai dizer: Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Aí vai dizer, nos próximos versos, que ele dividiu o mar e fez por ele passar. Durante o dia guiou como uma nuvem, de noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rocha, da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra Deus e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. No 18 vai dizer que tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. No 23 vai dizer: mesmo assim, isso é, contudo, deu ordem às nuvens e fez abrir as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Mas lá no 32 vai dizer: mas apesar de tudo isto, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e seu Deus altíssimo, seu redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. E aí nós vamos verificar que a santidade de Deus, ela é reconhecida e ela é conhecida por suas ações. Apesar de toda a rebeldia daquele povo, Deus continuava sendo misericordioso e compassivo para com eles. E aí, o resultado de uma vida de santidade, né, quando nós observamos e obedecemos ao Senhor e colocamos em prática seus ensinamentos, vai nos trazer frutos, vai resultar em frutos. E o autor, ele vai trazer para nós, na nossa lição, 5 frutos que são produzidos através do processo de santificação. E ele vai usar todo esse cenário do povo de Deus para tirar desse cenário 5 frutos. A gratidão. Assim como Israel, e isso está lá na revista, você pode acompanhar, nós não podemos esquecer quem de maneira extraordinária nos resgatou, nos guiou, nos alimentou e que fez todas as coisas para nós. A ação de graça é um estado de contentamento. Quando eu nutro o sentimento de gratidão, eu ativo o sistema de recompensa no meu cérebro. E aí uma área, que é a base neurológica da satisfação da autoestima, ela é ativada. Então, quando o cérebro ele identifica que algo de bom acontece e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada dopamina, que ativa a região do cérebro e aumenta a sensação de contentamento.
Por isso, pessoas que manifestam gratidão apresentam níveis elevados de emoções positivas. Mas a gratidão ela precisa ser exercitada, assim dizem os neurocientistas. Se do ponto de vista físico, quando eu sou grata, todo esse mecanismo de liberação do hormônio da dopamina é liberado e me traz satisfação, o que dirá quando nós somos gratos ao Senhor? Que tipo de bênçãos muito maiores nos são reservadas? Então, o coração grato, segundo o autor da revista, oferece, reconhece e satisfeito bendiz o nome do Senhor, pois sua história pessoal revela que ele é bom. Mas também o outro fruto que é produzido em nós é a fé e a confiança. Então, trazer à memória, à nossa memória, os maravilhosos feitos do Senhor, enche-nos de fé e confiança. Né? E Deus, ele fica muito entristecido quando nós temos amnésia de tudo que ele fez por nós ou quando nós não conseguimos enxergar na nossa história as maravilhas de Deus operando em nós e para nós. O terceiro fruto é a esperança. O salmista vai usar a expressão contudo, como eu falei. No versículo 23 vai dizer, mesmo assim, apesar de, com tudo que aquele povo fez de errado e de insulto a Deus e desobediência, ainda assim, a misericórdia e a graça do Senhor foram e salvaram e foram sobre aquele povo. O Senhor, ele abre as portas dos céus, faz chover maná, faz cair carne, né? Então, precisamos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a graça e a misericórdia do Senhor são a fonte de nossa esperança. O quarto fruto que o autor vai nos revelar aqui na lição é que é a restauração. Nossos descaminhos, quando estamos desalinhados com a vontade de Deus, nos traz assim muitas aflições. E para que retornemos a um caminho reto e de santidade, nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. E isso não é uma opção para nós. O autor vai dizer que é uma questão de sobrevivência. E para que haja uma verdadeira restauração no meu e no seu interior, nós precisamos ter um genuíno arrependimento. E o quinto fruto é o fruto da sabedoria. E ele está falando que todas as vezes que nós olharmos para o nosso passado, nós precisamos tirar as lições, aprender com ele para que nós não venhamos a repeti-los. E ele vai descrever com lucidez os erros de Israel, como ingratidão, idolatria, petulância, apostasia. Então, é muito melhor e é muito mais inteligente e produz em nós sabedoria quando nós observamos os erros dos outros e decidimos não infringi-los em nossas vidas. E assim aprendermos sem sofrermos, sem passarmos por tais erros. Mas se eu vier a infringir, ou eu vier a cometer erro, eu preciso me arrepender rapidamente. E não reiterá-los, não novamente cometer tais erros. E o último ponto que o salmista, o autor da revista, vai nos trazer é que os planos de Deus, isto é, os desígnios de Deus, são santos. Está narrado lá em Salmo 78, narrado no sentido como base, serve de base, no livro de Salmos, capítulo 78, nos versos 67 a 72. E aí o autor vai dizer que os planos de Deus não são planos assim do acaso, de uma circunstância, de uma determinada situação. Eles são elaborados numa mente onipotente, onipresente e onisciente. E aí, o final desse texto dos Salmos de número 78, ele vai nos dizer, né, e que vai nos encher de alegria, que Deus não nos trata pelo que nós mereceríamos ser tratados, mas Ele vai nos tratar com misericórdia e com graça. No verso 72 vai dizer que Ele os apacentou e os guiou com mãos hábeis. Os santos desígnios de Deus, eles visam nos tratar com misericórdia, com graça. Os desígnios de Deus são santos por pertencerem a um Deus que é santo. Seus planos são inescrutáveis.
ninguém pode frustrá-los, porque são infinitamente maiores e melhores que os meus e que os seus planos. Nós fomos criados à imagem do Santo Deus e desafiados a imitar o caráter dele. Então, tanto no Velho Testamento, lá em Levítico 11:45, como nos dias de hoje, a santidade é o alvo que deve nortear toda a vida daquele que é servo de Deus. E em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo vai nos encorajar, dizendo: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-se de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O que Deus requer de nós é que tenhamos uma vida de santidade, que observemos os erros e não os apliquemos em nossa vida, mas para que vivamos uma vida que alegre o Senhor. O que Deus requer de nós é que o nosso coração tenha o interesse genuíno de agradá-lo, de adorá-lo, de fazê-lo sorrir. É isso que Deus quer para nós, para que tenhamos uma vida de felicidade e de não ausência de circunstâncias, provações, aflições, mas uma vida que tenha a presença dele. Esse é o barato da vida cristã, não perdermos a presença de Deus atuando no nosso viver. E para isso ele nos propõe, né, um atributo que ele quer comunicar conosco, uma vida de santidade. Mas para isso nós precisamos conhecer a Deus e desejar de forma profunda, de forma muito forte, conhecê-lo mais e mais. E o atributo de Deus que ele quer se comunicar conosco é: vivam uma vida de santidade. Sede perfeitos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus requer de nós, hoje e para todo sempre, até a hora que ele nos resolver nos arrebatar ou nos buscar. E eu gostaria de encerrar orando, agradecendo a Deus por esse estudo e por tudo que ele nos trouxe nesta manhã. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Pai, pelas preciosas lições que aprendemos nesta manhã, através deste estudo, através da orquestração, ó Deus, do autor pontuando essa lição, através da tua palavra, através dos versículos e dos textos bíblicos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor ministra sobre as nossas vidas da maneira que o Senhor sabe que nós conseguimos entender, e talvez não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas certamente aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigada, Senhor, porque o teu amor e a tua graça, apesar de nós, sempre estão presentes em nós, atuando em nós, nos atraindo de forma que nós estejamos sempre no centro da tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo, por essa classe, pela nossa igreja, pelo nosso querido pastor Edgar, que sempre nos incentiva a estudarmos a tua palavra, a lermos a tua palavra, a meditarmos nela e aplicarmos ela, sobretudo, Deus, que é isso que o Senhor deseja para nós, a aplicação da tua palavra no nosso viver. Que o Senhor venha abençoar o nosso querido pastor, abençoar a sua esposa, a irmã Márcia Vilar, seus filhos, toda a sua família. Ó Deus, abençoar, ó Deus, os alunos que aqui estão presentes, aqueles que estarão em outra oportunidade ouvindo esta lição, que todos, ó Deus, sejam alcançados sempre pela tua misericórdia, pelo teu amor e graça. Ó Deus, abençoa a liderança da nossa igreja, a nossa diretora, Deus, a irmã Esther, seu marido, seu filho, toda a sua casa, sua família. Ó Deus, ministra sobre nós sempre a tua bênção e a tua graça. Fala sempre conosco, pois o nosso coração, ó Deus, é desejoso de ouvir a tua voz. Muito obrigada por tudo, dá-nos um dia abençoado em tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Sejam todos abençoados e tenham um dia muito feliz.